Olá, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. Nós estamos no CredAssist Cast, né? O nosso videocast, o nosso podcast, aqui patrocinado pela Sicoob CredAssist, que é uma cooperativa de crédito aqui no centro do estado de São Paulo, em São Carlos. Atendemos não só São Carlos, como Ribeirão Bonito, Dourado, Itirapina, Ibaté. Essa micro-região aqui nós atendemos com a cooperativa de crédito. E esse podcast, quem já nos acompanha sabe, é uma roda de conversa, um bate-papo, onde a gente fala sobre cooperativa de crédito, a gente conversa com os funcionários da cooperativa para dizer o que eles estão fazendo, como é que é a rotina do trabalho dentro de uma cooperativa de crédito, e trazemos também cooperados, né? Formando uma espécie também de rodada de negócios, né? Seria muito importante que os cooperados fizessem negócio entre si, né? E o primeiro passo para isso é saber o que um colega que é membro da cooperativa faz e aonde que ele pode oferecer seus produtos ou serviços para outros membros da própria cooperativa. E a gente vai estimulando esses negócios locais, né? Uma das coisas mais legais da cooperativa de crédito é que a gente estimula os negócios na nossa região onde atuamos. A gente capta recurso, empresta aqui na região, gera emprego, mantém as atividades econômicas, expande os negócios, gera imposto para o governo. Então a gente fomenta a economia local. E esse é um papel importante da cooperativa. Hoje eu estou trazendo aqui duas pessoas muito bacanas. O William, ele é um novo gerente contratado pela cooperativa CredAssist. E ele vai já conversar com a gente. E o Roberto tem uma empresa que tem uma tecnologia, tem assim um jeito de ajudar a gente, porque faz a gestão de informações, gestão de conhecimentos, gestão de documentos. Isso é um negócio muito legal. Nós sabemos o volume enorme que a gente tem de informações hoje e quem que está catalogando isso, quem que está guardando isso, como é que a gente está se organizando frente a esse volume de informações, né? Então é um pouco para isso que nós estamos aqui hoje. E de quebra, eu sempre falo assim, que a gente está levando uma educação financeira não por meio de um curso ou de um treinamento. A gente está levando a educação financeira através do diálogo. Porque a gente aprende sim numa escola, num curso, na universidade, mas a gente aprende também observando como é que outro faz, qual conselho que alguém que já passou por uma dificuldade pode explicar para a gente como que ele superou aquela dificuldade, como que um profissional que trabalha na cooperativa orienta as pessoas no dia a dia, sem aquela formalidade da educação financeira, né? Então eu sou Marcos Martinelli, educador financeiro pelo Sicoob, também embaixador Sicoob, um dos fundadores dessa cooperativa de crédito, mas a ideia aqui é que os entrevistados, né, tenham um protagonismo e a gente vai facilitando isso. Vamos começar aqui pelo Roberto. Roberto, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite aí, Martinelli, William, com vocês aqui da Sicoob, CredAssist, que é um prazer estar com vocês aqui e vamos bater um papo hoje e falar um pouquinho da nossa história, da nossa empresa. Muito bem. William, muito bem-vindo. Foi um prazer ter você com a gente. Vai ter várias vezes que você vai ter que participar aqui, que eu convoco mesmo. Viu? Legal. E eu sei que você vem com uma experiência aí para contar. Se apresenta um pouquinho e depois a gente vai puxando a conversa aqui para poder os amigos entenderem quem que é o William. Obrigado, Martinelli. Eu que agradeço aí o convite. Primeiramente aí até parabenizar, né, essa iniciativa. Confesso que não sabia que tinha esse podcast, a CredAssist, né? Acredito que isso seja um diferencial, né, trazendo essa cultura de educação financeira, né, algo muito importante hoje em dia. Agradeço aí a participação também do Roberto, cooperado nosso. E legal, vamos bater um papo, nos conhecer. Me apresentando, eu sou o William Rodrigues, sou nascido aqui em São Carlos. Desde os meus 17 para 18 anos, trabalho em instituição financeira. Comecei em 2001 no Bradesco, aqui de São Carlos, naquela agência da Jesuíno, né, uma agência bastante tradicional aqui na cidade. E estou até hoje no segmento financeiro, né? Em cooperativa, 2001 em banco e cooperativa mais ou menos quanto? Cooperativa, Martinelli, eu estou há 6 anos. 6 anos. Eu fiquei 4 anos no Bradesco, né? Então, eu comecei como escriturário e fui galgando algumas funções
e cheguei até Caixa. E em 2005 para 2006, eu tive o convite do antigo Santander, do Banespa, né? Ainda estava com a bandeira Banespa, para assumir a gerência de negócios da agência da USP, né? Então, o Banespa tinha um posto de atendimento dentro da USP, e onde eu fui convidado para ser o gerente de relacionamento. E fiquei lá por 4 ou 5 anos. E também tive uma ascensão dentro da instituição Santander. Fiquei aí por mais de 12 anos, né? Passei por várias agências. Em São Carlos, assumi carteira pessoa jurídica. Depois fui convidado para assumir a Praça de Ibaté como gerente de relacionamento pessoa jurídica. Logo em seguida, Araraquara, onde eu assumi a maior carteira de pessoa jurídica da nossa rede do interior, né? Uma agência muito expressiva. E fui crescendo na carreira, passei a ser gerente geral na cidade de Itápolis. Aí foi onde, de fato, eu mais me distanciei aqui da cidade de São Carlos, né? Jovem, com ideais de crescimento, de carreira, e continuei essa ascensão aí, passando por cidades como Matão, Ibitinga, e depois encerrei meu ciclo no Santander, depois de 12 anos, onde eu fui convidado para conhecer o mundo cooperativista, que estou até hoje aí com 6 anos. Que bacana. E você sabe que é sempre assim, viu, Roberto? A gente vai... O pessoal, quando sai do sistema bancário convencional, né? Ou seja, instituições públicas ou privadas, quando vem para o mundo do cooperativismo, tem uma transição, né? O William vai contar para a gente. Tem uma transição porque tem que virar a chavinha da cabeça, né? Assusta porque a gente é exatamente isso. Essa virada de chave... Para a gente que está num sistema um pouco mais intenso, um pouco mais agressivo, né, como o sistema bancário tradicional, a gente passa a entender que o sistema cooperativista ele tem uma cultura diferente, ele tem um modelo diferente, a começar pelo associado que é o dono da cooperativa, né? Então, uma cultura que não tem fins lucrativos, sendo que nos bancos o foco é o lucro do banqueiro, o lucro da instituição, dos acionistas, né? Então a gente sente um pouco, sim. A diferença principal é a cultura, né? A cultura de... Eu digo que sim, Roberto. A gente, logicamente que dentro do sistema cooperativista, né, a gente tem mais de 338 singulares, né, no sistema Sicobi. Cada um acaba tendo trazendo essa cultura para o seu jeito de lidar com o seu negócio, né? Mas é perceptível que quando você é inserido no sistema cooperativista, seja ele qual for, não só o financeiro, acredito que até em outros segmentos, há essa diferenciação muito grande dos outros sistemas tradicionais em relação das pessoas. Roberto, trazer empresários para cooperativismo, especialmente de crédito, não é uma tarefa fácil, né? Porque o William deve saber disso. Porque quando a pessoa também ela está bem atendida em outro sistema privado, ou está bem atendida no sistema público, né? Quer dizer, nos bancões, vamos dizer assim. Então, o cidadão, por vezes, ele vem muito a depender de quem convida, né? Então, vai ser a rede de contato do William, a rede de contato do Martinelli, da Lídia, do pessoal. Um cooperado trazendo outro, esse é um caminho. Outro caminho, quando não vem pelo amor, vem pela dor, né? Que vem quando o sistema bancário, financeiro tradicional, ele fecha algumas portas e a pessoa se vê necessidade de um apoio e vai encontrar no cooperativismo de crédito, às vezes por esse momento mais difícil, um pouco o socorro que ele precisa para manter os negócios funcionando. A gente viu muito disso em São Carlos. Então, assim, você vem pelo amor, né? Vem pelo convite de alguém, pela sensibilidade dos projetos coletivos, ou vem por necessidade, né? Vem por necessidade. Eu conheço o Roberto. Roberto, você gosta muito de ações coletivas, você gosta do bem comum, né?
Quando você veio para a cooperativa, veio por quê? Porque só te convidaram ou porque você já era fã do processo? Como é que conta para mim? Então, na verdade, fazer até um testemunho. Na verdade, eu tenho uma empresa ali bem próxima à agência na Vila Prado, mas eu não era cooperado, né? E a gente conversando uma vez, né? Você inclusive fez o convite para me passar a ser cooperado. Que bom que você veio pelo amor. Não veio pela dor. E foi uma surpresa positiva, porque eu percebi realmente desde o início a Cicobi com um modo diferente de operar, não com aquele toma lá da cá de banco tradicional, né? Eu trabalhei, como eu estava falando para vocês, quase 5 anos em banco, né? Antigo Banco Econômico, e eu sei muito bem como funciona. Você teve essa experiência bancária, então, também? Você foi um bancário, então? Sim, quase 5 anos. Então, eu sei como funciona, né? O sistema bancário, a cobrança que existe, o que você tem que trazer para dentro da agência. Então, eu hoje, como consumidor, né? Como cliente do banco, eu sei diferenciar isso facilmente. Eu percebi completamente diferente o relacionamento, né, da Cicobi aí, Crediasysc aí com o cliente. Viu, William? Tem um pessoal que diz, você já ouviu essas ideias. O pessoal fala que cooperativa de crédito parece assim, uma coisa estranha. Tem nariz de porco, focinho de porco, rabo de porco, jeitão de porco, mas não é porco. Parece banco, tem tudo de banco e não é banco. E isso dá um nó na cabeça do cooperado. É um modo diferente, né, de operar. E tem limitações também, porque tem hora que você tem que reconhecer que, por não ser exatamente igual, tem limitações. Como é que contorna as limitações, William? Tem que ser meio criativo? Como é que funciona? Eu acho que assim, isso é um ponto bastante relevante mesmo, que a gente observa nessa diferenciação entre bancos e cooperativas, né? Por ser um sistema mais democrático, né? Se não 100% democrático, né? Faz com que a gente não tenha essa isonomia na aprovação, né, de algumas situações para crédito, alguns produtos e serviços, que o banco já tem isso modelado de uma forma padronizada. Então, eu falo que quem constrói a cooperativa é o conjunto de pessoas que lá estão envolvidos. Funcionários, associados, os dirigentes, conselho. Então, é uma construção aí a 4 mãos, né? Mas a criatividade, ela é extremamente importante. Eu acho que é o diferencial que faz com que até o próprio sistema Cicobi torne tão relevante quanto nos dias de hoje, né? Então, a gente fala aí de não só o sistema Cicobi, como outros sistemas de cooperativistas que tem, mas essa ascensão, né, vem muito com essa questão dessa criatividade, Martinelli. Nós temos, quer dizer, não tendo a mesma força que, vamos falar assim, de um banco privado, nós temos que ser mais criativos, né? E diria assim, que eu diria o mineiro, mais jeitoso para contornar as dificuldades. Isso nos torna também um atendimento mais personalizado. Isso que eu senti a diferença dos bancos tradicionais, né? Porque, como eu falei, trabalhei em banco e na época que eu trabalhei tinha todo esse relacionamento próximo, né, do gerente com o cliente, era aquelas negociação que o próprio gerente tinha mais autonomia, né, para conseguir, porque ele conhecia o cliente, na verdade ele conhecia o cliente, e eu percebi, hoje os bancos tradicionais não conhecem mais o cliente, ele vê o teu CNPJ, o teu CPF, ele puxa teu score lá. Então, isso criou, de uma certa forma, um afastamento do cliente com a instituição financeira. Eu não sei até que ponto que isso traz isso. Vamos pensar em resultado de redução de inadimplência, né? Você conhecer o cliente olho a olho e lá dentro da empresa dele, conhecer o negócio dele, conhecer os clientes dele, né? Conhecer o negócio dele a fundo, ou o cara que simplesmente consulta o CNPJ e libera um crédito para o cara de acordo com... Né? Eu não sei. Eu acho falar aqui com o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, interessante. Como a gente não combina o que vai falar,
No fundo, esse programa aqui, esse podcast, ele serve também como um momento, William, de escuta qualificada. É uma pesquisa que a gente acaba fazendo com as pessoas, porque como não está ensaiado, a gente começa a ouvir como que o nosso cooperado está enxergando a cooperativa. Né? Então, assim, a cooperativa tem ajudado, Roberto, no dia a dia, quer dizer, a empresa. Muito. Quer dizer, há um nível satisfatório de prestação de serviço, que a gente faz uma entrega adequada, você acha isso? Eu acho que sim. Eu tenho certeza, na verdade. E começou um processo diferente desde o início. Quando a gente fez a abertura a gente virou cooperado lá e tal, precisou configurar os acessos nos computadores, foi o cara da agência lá configurar pra gente lá, tal. Nunca que um banco, né, tradicional manda um cara dentro da tua empresa lá para fazer isso. Nem o gerente vai hoje mais na tua empresa, raramente. E depois a gente... Marcelo esteve lá com a gente, o gerente da agência, ela foi lá visitar a gente, junto com o pessoal, você também esteve lá, né? Então, a gente percebe todo um tratamento diferenciado. E criou uma linha de diálogo que facilita muito, né? A minha equipe financeira conversa via WhatsApp com o pessoal da agência o tempo todo, dá para fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Então vamos falar da tua empresa. O que você faz? Você ganha dinheiro aonde? O que você vende? Então você vamos presta serviço? O que é que você faz? Hoje eu tenho, já vem há 8 anos com o nosso negócio. Eu sou sócio fundador, proprietário da Box One, gestão e armazenagem de documentos, onde a gente cuida tanto da parte física quanto de transformação digital de documentos de diversas empresas. A gente atende somente CNPJ. Hoje a gente está com comunidade aqui em São Carlos, na Avenida Salum, na Vila Prado, e a gente tem hoje em torno de 50 clientes aí, que a gente atende desde a Unimed São Carlos, Norden Hospital, o AME do Governo do Estado, Electrolux, Serasa, Roca Imóveis, ADN Construtora, NSF, Âmbar, entre outras aí que a própria Unicep que a gente estudou. Então são todos parceiros nossos lá dentro, né? Então, hoje a gente tem uma área em torno de 1.500 metros quadrados, a gente tem aproximadamente em torno de 100 mil caixas de arquivo armazenado, e boa parte disso a gente faz a transformação digital, onde o cliente acessa via uma plataforma em nuvem. Quer dizer, então vamos lá. As empresas, vamos falar assim, como os arquivos dela, né, sei lá, aqueles gavetões que tinha lá de pasta suspensa, isso tudo vai sendo remetido para a sua empresa. Isso. E aí vocês organizam isso. Tem finalidade só de organização ou de segurança? Como é que funciona isso? É tudo, na verdade, né? A gente enxergou desde o início. Eu era de outro segmento, trabalhava com aço, gerenciava uma unidade aqui em São Carlos, uma multinacional holandesa de aço, tubulações de aço, e a gente teve necessidade de fazer armazenagem do nosso arquivo, digitalização e tal, e eu não achei na região nenhuma empresa que atendesse os padrões que a gente estava exigindo. E acabamos mandando a documentação toda da gente. A empresa tinha uma unidade aqui, uma unidade em Osasco. Acabamos centralizando lá, em São Paulo, numa outra empresa. E ficou essa ideia de a gente desenvolver esse negócio. E aí uma oportunidade ali que na cidade não estava encontrando serviço nesse padrão, né? Aí eu pesquisei o mercado, fui ver o que podia fazer, o que não deveria fazer e tal, e já começamos uma empresa já, né, padronizado para se certificar, né, tudo mais, todos os padrões ISO, né, e começou a Box One. Tem todo um padrão que o pessoal costuma falar, concorrentes nossos que visitam a empresa, fornecedores, tudo mais de fora, e eles falam que a Box One hoje é uma boutique de gestão de documentos. A gente fez um processo completamente diferente do que existe no mercado. As empresas que atuavam nesse mercado normalmente era um galpão velho com prateleira qualquer, que o pessoal entulhava a caixa lá dentro e depois, quando o cliente precisava, pegava as caixas. E até multinacionais desse segmento que tem,
a maior parte só faz armazenagem. Então, eu envio a caixa para você, você joga o documento lá dentro, cadastra e volta para mim armazenar. Isso essas grandes empresas. E a gente não. A gente procurou criar diversos serviços, porque a gente viu a necessidade que as empresas queriam algo mais, não só guardar o documento, mas você ter agilidade em consulta, você ter essa transformação digital. Então, a gente se adequa. Eu falo que a gente veio de um mercado que era um padrão, que você tinha que seguir aquele padrão de mandar a caixa para o cara e o cara guardava para você. E hoje a gente procura fazer, atender a necessidade da empresa. Então, eu vou na tua empresa, converso contigo, vejo qual é a tua real necessidade e a gente monta um modelo para te atender em todos os sentidos. Deixa eu entender aqui, ao mesmo tempo ajudar um internauta. Ainda tem muito documento em papel. Sim. É uma realidade, né? Digitalizou muita coisa, mas a pessoa imprime, coleta assinatura. Aí, de repente, eu tenho um negócio lá que eu preciso encontrar um contrato que foi assinado 3 anos atrás. A sua empresa localiza esse documento com rapidez, é isso? Sim. Tudo que chega para a gente é cadastrado, a gente faz uma triagem e cadastra, e você solicitando o documento que você mencionou, por exemplo, a gente busca dentro do cadastro onde está esse documento, e ou digitaliza, ou se precisar, a gente tem o leve trás físico também, eu posso te mandar esse documento físico. Curiosamente, Roberto, o Martinelli até pode nos ajudar. Em um dos nossos PAs, né, mais especificamente o da Avenida Salum, eu me deparei lá com arquivos imensos, muitos documentos, né? E alguns colaboradores disseram que são documentos de fato mais antigos, mas que ainda têm a sua utilidade quando necessário para algo jurídico, enfim. A minha dúvida, a minha pergunta é assim: existe um tempo, uma determinação de tempo mínimo de alguma documentação? Prazo legal. Um prazo legal. E uma curiosidade que eu desde quando ingressei em banco, a gente ouve, né, que o papel vai acabar, né, a cédula vai acabar, e as coisas ainda estão aí, né? Sim. Já se passaram aí quase 25 anos de experiência financeira e eu ainda vejo a cédula financeira, muito papel, se não até em alguns segmentos mais do que a gente observava antes. O que você tem para me dizer sobre isso? Quanto ao prazo, a gente tem um órgão que organiza isso, gerencia isso, que é o CONARC, que ele estabelece o prazo legal de todos os tipos de documentos, né? Então, a gente estava falando documentação em geral. Eu digo que o Brasil por si só já é um país muito burocrático, né? Então, mesmo vários processos que hoje são digitais, por exemplo, RH, Justiça Trabalhista, hoje praticamente é 100% digital, mas volta e meia você precisa validar com documento físico. Mostrar o documento original. Mas isso por quê? Isso até a nível mundial. Eu vi um evento a nível mundial que foi feito para hacker tentar adulterar tipos de documentos digitais, PDF. E de 23 tipos de documento, 21 eles conseguiram adulterar. Então, não dá uma segurança ainda jurídica de que aquele documento não foi adulterado. Então, por isso, ainda não foi feita totalmente uma transformação. Quer dizer, ainda é seguro o papel, a assinatura física? Você tem que ter o papel. Então, volta e meia, por exemplo, estava dizendo na Justiça Trabalhista, volta e meia, a gente tem casos de clientes que têm alguma situação que eles precisam comprovar, mostrar o documento físico, né? E aí eu cito um risco que algumas empresas, de repente por falta de informação mesmo, tem um scanner dentro da empresa deles, eles começam a digitalizar e descartar o físico. Só que para você descartar, para ter validade legal, ele tem todo um processo, você tem que seguir uma legislação, uma lei, que é a 10278, onde estabelece os padrões que você tem que digitalizar. Então, ele estabelece quantos megapixels tem que ter o documento, qual que é o padrão que ele tem que ter a certificação digital lá, assinatura digital, validação, tudo mais, tal, para que você possa descartar o documento e ele ter validade legal. Não é só a imagem do documento que basta. Não é só a imagem. Então, a gente tem digitalização para
para duas situações. Não, eu quero digitalizar só para consulta. Se for só para uma consulta, tudo bem, mas tem que guardar o físico para validar, caso tenha necessidade. Ou não, eu quero digitalizar e descartar. Aí tá? tem um outro padrão de segurança. Alguns setores ainda não permite. Eu participei no ano passado de um fórum nacional sobre prontuários médicos. Porque gera muito documento dentro de hospital. Prontuário médico, a gente tem hoje o AME, Governo do Estado, a Unimed, São Carlos e o Nordem como cliente, fora algumas clínicas médicas também odontológicas que são clientes nossos. Prontuário médico é 20 anos após a última consulta do paciente. Então, se o paciente tem 80 anos e se consultou, você tem que guardar por 100 anos aquele documento. Poxa vida. Né? Então, para isso, inclusive, você tem que ter um trabalho diferenciado. A gente tem algumas salas dentro da Box One que tem controle de temperatura e umidade, que são para esses documentos durar esse tempo que ele tem que durar. Ele dá mais proteção para o documento, né? Porque o calor danifica. Documentos normalmente administrativos, 5, 10 anos, é um processo normal. Roberto, uma empresa, isso é trabalho, você citou empresas de marcas importantes, né? Até de uma complexidade maior, até pela legislação, mas uma empresa pequena que tiver com problema de espaço, ela também pode contar com esse serviço. Não é necessário ser, sei lá, um hospital, uma coisa muito... Porque tem problema de espaço, né, meu irmão? Eu falo que eu tenho clientes que, desde 10, 15 caixas de arquivo, até clientes com mais de 10 mil caixas de arquivo. Né? Então, a gente tem... Porque a gente vive em apartamentos menores. Atende de todas as formas. Aluga salas menores, porque boa parte hoje dos negócios também começam a ir para o e-commerce. O cidadão, às vezes, tem uma área que é mais ou do escritório ou de uma logística, mas é menos da documentação. E precisa pôr isso em algum lugar, né? Sim. Então, isso a gente tem visto em todas as empresas, na verdade. Você pode transformar um espaço que você tem lá com documentos para um espaço produtivo. Tá. Né? Usar para uma área comercial, uma área administrativa, tudo mais. Eu queria até colocar outra coisa que é a questão humana. Você tem lá um funcionário que cuida do arquivo. Ele sabe tudo daquele arquivo. Eventualmente, essa pessoa pede demissão. Até você entender onde o cidadão arquivou, que método que ele usava para arquivar a lógica, você tem uma dificuldade, né? Você tocou num dos grandes problemas aí, que é um dos pontos que a gente aborda sempre em visitas com clientes, que é uma dificuldade deles. Você ter sempre várias pessoas mexendo no mesmo arquivo, ou alguém é responsável, depois sai, é desligado da empresa, para você dar continuidade, é muito difícil. Então, se você não tem um processo padronizado como a gente faz lá, dificilmente você consegue depois localizar aquele documento, né? Eu tenho que contar um ponto fora da curva. Um cliente, a gente visitou um cliente uma vez e ele tinha uns extratos que ele armazenava por data, né? Então, cada dia era vários bloquinhos lá daquilo lá que ele precisava armazenar. E ele conversando com a gente, tirou um extrato para mostrar, tal, a caixa com o dia lá, que era aquele extrato, ele conversando, foi andando, tal, pegou e enfiou em outra caixa. Eu nunca mais vai achar isso aí. Nunca mais vai achar. O cara que foi mostrar pra gente. Pô, né? Quer dizer, na demonstração já se... E isso acontece no dia a dia das empresas, né? O cara vai lá, pega um documento, depois na hora de voltar, volta numa outra pasta. Então a dificuldade de se localizar acaba aumentando dentro mesmo se você tiver um processo organizado. O que acontece isso? Normalmente as empresas não têm um funcionário especializado para ficar só no arquivo. Né? Dificilmente você tem alguém que você possa deixar, não, você é responsável pelo arquivo, vai ficar só você que mexe. Já teve problemas de almoxarifado de arquivo na sua vida? Olha, Martinelli, ele me fez lembrar agora até uma situação muito, muito engraçada. Eu acho que não tinha 3 meses do Bradesco, imagine, um jovem, primeiro emprego, agência aqui de São Carlos, na Jesuíno, 3 andares, uma agência grande. Na época, acho que tinha mais de 120 funcionários, com certeza. E o meu chefe chamava Márcio, se eu não me engano. Cheguei para trabalhar e falei assim, William, hoje você vai ficar no 3º andar. Tem toda essa papelada aqui, são contratos.
E até meio-dia, mais ou menos, eu quero que você deixa eles em ordem, né? E aí eu vou dar uma olhada para ver como que tá o serviço. Não, tudo bem, tranquilo. Bom, um jovem não sabia nem muito o que era a conta corrente, o que era a numeração, enfim. Comecei a organização. Comecei de A para ordem alfabética. Roberto, enfim. Isso chegou ao meio-dia, ele abriu a sala. E aí, como que tá a arrumação aí da documentação? Falei, já tô na letra D. Ele falou assim, letra D? Falei, então você pediu para organizar, tô na letra D, eu acredito que até o final da tarde, metade do serviço já tá pronto. Ele falou, não, William, a organização é por número de conta corrente. Eu falei, puta vida, caramba. Então eu acredito assim, a dificuldade, né, que você cita aí, né, e que o Martinelli toca no assunto é exatamente essa. É você ter uma pessoa que tem aquele know-how, aquele conhecimento para um serviço considerado simples, mas que se você perder, ao mesmo tempo, você perde uma peça fundamental. Você volta a estaca zero. Você volta a estaca zero. E acredito que no digital, né, as coisas tenham um viés diferente, né? Então... mas tem tudo isso também. Hoje o pessoal vai jogando tudo para dentro dos servidores, depois mesmo no digital não consegue localizar um documento. Muitas vezes o cara não consegue... Está acontecendo, por exemplo, trazendo um exemplo simples, fotografias. Você hoje tem muitas vezes CD, que já não... Às vezes o CD nem roda mais, não consegue ler. Na nuvem e fotografia no seu celular, na sua máquina, no final, quando você quer achar uma fotografia, você não encontra. Você não encontra. Aí você vai encontrar 3 meses depois, por acaso, falou, olha a foto aqui, a imagem que eu queria que eu não encontrava. Então, se não tiver esse processo, tanto físico quanto digital, a dificuldade acaba sendo a mesma. Roberto, quem que organiza as finanças da tua empresa? É você? Você terceiriza para alguém? É sua esposa, seu filho? Quem que organiza lá? Hoje quem é responsável pelo financeiro da empresa é minha esposa. Sua esposa. E a gente tem mais uma pessoa, na verdade, que auxilia lá no processo financeiro. E como é que se dá essa parte das finanças? Só para a gente, dentro da educação financeira, né? Quais as boas práticas assim que você implantou? Quais os erros que de repente já cometeu? A gente entrar na educação financeira. Como é que se educou financeiramente? Empresariar no Brasil é um desafio enorme, né? Em todos os sentidos, desde o início, né? Quando você começa a fazer o teu projeto, se você não mensurar direito o teu capital que você vai precisar investir, o teu capital de giro, realmente você já cria um problema ali de start de negócio, né? E eu costumo falar, esse mês, no meio do mês, eu fui convidado a dar uma palestra lá no Senac para os alunos sobre empreendedorismo, né? E eu falei uma coisa que eu sempre repito. Eu acho que todos os cursos eu converso com gente de diversos segmentos, tá? Então você vê profissionais liberais, né? Advogado, engenheiro, arquiteto, médicos, que você tem dentro do curso deles todo um desenvolvimento, conhecimento técnico. Então o cara se forma lá, ele sabe tudo sobre advocacia, sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre medicina que ele se especializou. Mas ele não sabe vender o serviço dele, ele não sabe organizar as finanças dele. Então eu acho que todos os cursos, né, você que dá aula em Universidade Federal, eu acho que todos os cursos deveriam ter uma disciplina constante de educação financeira e comercial e marketing. São 2 pontos que eu vejo muita dificuldade, não só em profissional liberal, mas em empresários de uma forma, em geral, de todos os segmentos. E é uma grande dificuldade, né? A gente começou, eu comecei o nosso negócio com capital próprio. A gente procurou, no início, né, não utilizar capital de terceiro, e fomos desenvolvendo um crescimento estruturado. Esse foi sempre o nosso processo de crescimento.
E isso me fez, eu acabei trabalhando 5 anos em banco, mas depois eu fui para a área comercial, então minha formação maior é mais comercial. Me fez ir contra tudo que eu já tinha feito no universo comercial também. Eu precisei me reinventar, porque eu passei a gerir meu negócio, eu olhava o lado financeiro, olhava o lado comercial ali. Então, no início do negócio, eu segurei. Foi uma estratégia de negócio, a Box One faz 8 anos agora. Os 4 primeiros anos, a gente não teve nenhuma divulgação da empresa. A gente foi crescendo no boca a boca. Por quê? Para ir se estruturando. Então a gente ia pegando um contrato, ia montando uma estrutura, pega outro contrato, monta a estrutura para atender aquele contrato, e fomos crescendo dessa forma. Por quê? Eu percebi desde o início uma demanda interessante nesse segmento. As empresas estavam buscando uma opção, estavam tendo a necessidade desse serviço. E se a gente saísse divulgando a empresa desde cara, a gente iria realmente ter um gargalo, né? Ter um gargalo ali que a gente não iria conseguir atender. Então a gente foi crescendo passo a passo para ir estruturando financeiramente, estrutura física da empresa, crescendo com responsabilidade. Gestão, né? Gestão. William, só para fazer uma coisa. Da tua experiência, o pessoal... É sempre o crescimento orgânico, assim, passo a passo, ou tem, às vezes, alguns empreendedores que depois a gente fica sabendo que tenta acelerar um pouco, aí falta capital e depois precisa contar com o sistema financeiro? Como é que, na tua experiência, como é que aconselha a turma a equilibrar as necessidades infinitas, né? Sim. E o dinheiro que está disponível, às vezes, é finito, né? Tem um limite, né? Sem dúvida. Eu acredito, Martinelli, que a cabeça do empresário, a empresa nasce sempre mais conservadora, né? Entendendo que organicamente ela consegue ganhar espaço, ganhar mercado, mas que na realidade, na prática, não é bem isso. Tem uma ansiedade ali de crescer? Tem uma ansiedade de crescer, exatamente. O empresário ele começa a ver que o seu concorrente às vezes está fazendo algo diferente, e esse algo diferente, o concorrente já está há anos trabalhando em cima disso. Tem a questão econômica, né? Então a gente passa por situações igual passamos aí por Covid. Quantas empresas não nasceram numa época do Covid em que o desespero faz com que ela recorra ao recurso de terceiros. E de fato, as empresas que conseguem se destacar esse crescimento orgânico são as empresas que têm, de fato, uma gestão com um conhecimento maior, né? Já tem o empresário já tem uma educação financeira ou de família, ou aprendeu, né, a lidar com essa educação financeira. Ou já quebrou uma vez e depois está acertando. Ou já aprendeu, exatamente. Porque tem isso também, né? Porque a gente faz muito estigma quando a pessoa vai mal no negócio, mas faz parte do processo do aprendizado. Sim. Então, a pessoa errou num projeto, não quer dizer que vai errar a vida toda, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E quantas empresas hoje de grandes nomes, né? A própria Walt Disney, né? Ele foi ter uma ascensão aí com mais de 50, 60 anos de idade. Então, eu acredito muito que esse gargalho, né, essa falta da nossa cultura, trazer conhecimento financeiro desde o berço ali, desde a educação primária. Igual o Roberto faz, desde o primeiro dia da empresa. Desde o primeiro dia da empresa, ele é fundamental, ainda mais se tratando de um país que tem, quer queira ou não, um custo financeiro alto. Nós somos considerados um país de juros. Estamos chegando aí com uma taxa Selic 14,75, um viés ainda de alta, com uma queda um pouco mais a médio e longo prazo, e você sustentar isso no seu negócio a partir do momento que você está tomado numa linha errada de crédito, é fatal. E isso passa por você, por essa questão da educação financeira. A gente teve citar uma questão própria nossa, a gente teve uma dificuldade com relação em 2000, depois
do processo da Covid, a gente fez, foi a primeira operação bancária que a gente fez, foi um Pronamp, né, que a taxa em si era teoricamente uma análise boa, tal, incentivou a gente a pegar um recurso. Só que a Pronamp que a gente fez foi ligada à Selic. Pós-fixado, alta da taxa Selic. Né? Então a gente começou com uma parcela, hoje é 3 vezes mais, a gente está quitando agora no sufoco. Não é fácil. Então você tem que... Nessa ocasião, Roberto, é algo assim que você não tem como premeditar, né? De fato, você tomou um recurso correto, um recurso bom, uma linha que te atende com carência, uma taxa de juros dentro da média do que o mercado trabalha, mas essa explosão da Selic você não tem como lidar. Eu falo que esses tipos de decisões não estão na nossa mão. O que está na nossa mão é o que será feito a partir do momento que você tem esse problema. Sim. Então, você fazer uma troca de contrato, buscar uma linha que te favoreça no momento presente, né, de uma economia um pouco mais alavancada com relação a juros, e tomar as decisões mais assertivas. E aí que eu te falo da dificuldade de você operar com um banco tradicional que ele está muito longe do cliente. Então, ele não enxerga essa tua dificuldade, ele não está enxergando a tua empresa, né? Aquele momento que você está passando, por que você está passando aquele momento? Ele está enxergando o lado dele. Ou de repente dá uma outra opção. Olha, sai daqui, faz isso aqui, entendeu? Então, se você cria essa distância com o cliente, como os bancos tradicionais hoje fazem, que cliente basicamente é só um número, o gerente não tem mais autonomia nenhuma, só joga teu CNPJ, teu CPF para lá e não, já não existe mais a figura do gerente, né? Porque o cara te joga no aplicativo. Agora tem gerente online, né? Tem um gerente online que, de fato, é uma meia boca ali, tem depois um assistente virtual, que é um robozinho. Que você começa uma conversa e de repente cai o chat, você tem que começar tudo de novo. É difícil. Então cria essa distância e te deixa na mão, na verdade. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande do sistema financeiro estar próximo aos clientes deles. Pessoal, eu vou tentar dar um fechamento para o nosso bloco, porque eu acho que foi boa a conversa. O William, nem vou explorar tudo que o William tem de conhecimento, porque ele vai estar aqui outras vezes. Mas do Roberto, queria falar um pouquinho do Roberto. Me parece que o Roberto traz aqui uma coisa importante, que é... primeiro, essa questão dos primeiros anos de um investimento, ter paciência, né, até consolidar e em cima dessa base depois expandir, né? Talvez a gente viva tempos de ansiedade muito grande, onde o cidadão já quer inaugurar uma coisa de sucesso. Top, sucesso, porque ele viu um outro projeto bem sucedido e já quer começar naquele estágio. E por vezes, né, William, a estrutura de capital não suporta você começar já, vamos falar assim, no pacote ideal. Então, o Roberto nos traz aqui um pouco isso. Nos traz também o Roberto de que na atividade dele, da Box One, quer dizer, gerenciar documentos com responsabilidade, você vê, ele citou aqui legislação, citou, né, processos que estão regulados. E o setor financeiro é extremamente regulado, então as pessoas têm que entender que lidar com dinheiro não é várzea, não é livre. Todo setor da vida está regulado. O gerente do banco está regulado nas atividades dele, eu como dirigente estou regulado nas minhas atividades, você está regulado. E quando a pessoa pega o recurso, muitas vezes é uma liberdade com o recurso que não é aconselhável, né? Porque você pega o dinheiro e esse dinheiro tem que também seguir um certo regulamento para que ele não se perca no meio do caminho. E você fala, da onde foi o meu dinheiro? Sim. Onde é que foi o meu capital? Então, essa ideia de que tudo na vida tem essa... E que não é vergonha você prestar contas, você registrar as coisas direitinho, arquivar direito, levar um bom cadastro junto à sua instituição financeira, trazer as informações corretas, né? Eu acho que essa parte da organização ficou um pouco aqui da conversa com o Roberto. Da conversa com o William aqui, que como eu te falei, não vou nem esgotar o conhecimento dele, essa passagem por outras instituições financeiras e carteiras maiores do que é a realidade da cooperativa hoje, né?
e saber que pode também trazer essa experiência, né? Falar, puxa vida, né? Como é que um bancão lida com uma situação semelhante aqui com a cooperativa? Então, a cooperativa tem só 20 anos, mas essas instituições financeiras são centenárias, né? Elas trazem um conjunto de práticas que nós ainda não desenvolvemos, mas eles têm na cultura. Então, assim, trazer gente que teve experiência múltipla, assim, é muito importante na Credit Assist. E, ao mesmo tempo, a luta, viu, William, é preservar a característica da cooperativa para que ela não se torne um banco. Que o Roberto aqui frisou várias vezes também. Porque se o Cicobi ou o Bancobi se transformar simplesmente no mesmo conduta de um banco, perde o diferencial competitivo, né? Perde a razão de ser. Então, essa outra coisa que foi bem lembrada aqui, essa proximidade, esse acesso às pessoas, né? A gente tem todas as tecnologias, pessoal. Tem super aplicativo, tem home broker, internet banking. Tem tudo praticamente, né? De tecnologias. Sim. Todo o portfólio de produtos e serviços, hoje você está na palma da mão, assim como de um grande banco. O Cicobi também tem. O Cicobi também tem. Inclusive com premiações, considerado o melhor aplicativo, né, mobile por alguns anos. E de fato, assim, eu que passei por outras estruturas, né, Santander, Bradesco, uso desses demais bancos, de fato o Cicobi é tão bom quanto. Agora, uma coisa que está vendo, o sistema Cicobi, hoje pela manhã estava num curso desses que a gente faz online, e o Euler, que é um treinador do Cicobi, disse, olha, a segunda maior rede de atendimento física do país é a do Cicobi. Quer dizer, então, as agências físicas estão murchando, né, dos concorrentes, e o Cicobi crescendo nas agências físicas, a segunda maior rede de atendimento do Brasil. De pontos, né, são 4.500 pontos. 4.000. Mais de 4.500 mais de 4.000 pontos de atendimento. O sistema cooperativista como um todo tem mais de 9.000 pontos de atendimento, né? A soma de todas as cooperativas, né? Que hoje o sistema basicamente, né? O Roberto que já é cooperado nosso, mas conhece mais o sistema Cicobi, né? Dentre as diversas cooperativas financeiras que tem, né? A nossa, o Cicobi, hoje ele é dividido aí, em 14 centrais, né? Tem o CCS, que é Brasília, mais 14 centrais. Embaixo dessas 14 centrais tem 338 singulares. Então, a Cicobi Credit Assist, que é uma singular, a Unimais, da onde eu vim recentemente, é uma outra singular, e mais as 336 aí, singulares. Então, isso faz com que o próprio sistema ele cresça de uma forma de conhecimento mútuo entre elas em todas as áreas. Então, é o analista de crédito de uma cooperativa, pensando um pouco diferente do analista de crédito da nossa cooperativa, o especialista de investimento tendo informações mais atualizadas e diferentes de outra cidade, de outro estado. Então, eu falo que a solidez com que esse ambiente de cooperativa faz, né, é muito benéfico para a comunidade, né? Você vai absorvendo as particularidades de cada região, né? De cada região. Uma região, por exemplo, que demanda muito crédito agrícola. Ele vai ter lá a sua especialidade. Sem dúvida. Regiões com uma concentração de mercado. Você pega, então, a região de Franca, sapato, Ibitinga, bordado. Sem sombra de dúvida, ali você tem um expertise específico naquele nicho, que você consegue ter esse compartilhamento com as demais cooperativas. Bem, Roberto, a Box One é uma cooperada, uma empresa que é membro da cooperativa Credit Assist, está aqui em São Carlos. Como é que contrata a Box One? Como é que encontra a Box One? Pela internet, pela rede social, como é que faz? Bom, como eu disse, nosso endereço, né, a gente está na Avenida Salum, na Vila Prado. Você pode também entrar na nossa rede social, no Instagram, @BoxOneDoc. BoxOneDoc. Tudo, né, junto, beleza? Isso. Ou, se quiser um orçamento também, pode enviar um e-mail para a gente,
comercial@boxone.com.br, né? Ou no telefone fixo nosso, 16 343 0056, que é o WhatsApp também. A gente tem canal de WhatsApp. Na rede social, a gente está no Instagram, Facebook, LinkedIn, você acha a Box One. Tá. Roberto, muito obrigado. Roberto Halit, é isso? Eu acertei a pronúncia. William, muito obrigado por fazer companhia para a gente aqui. A gente vai entrevistar outros cooperados. E esse é um negócio legal, porque a gente depende muito de quem está na linha de frente, Roberto. Quer dizer, o próprio gerente, ele vai falando, olha, tem um colega aqui que temos que convidar, ele tem uma história interessante para contar. Ele tem um serviço, um produto interessante para contar para outros cooperados. E a gente vai usando desse mecanismo aqui. De quebra, como eu disse, a gente vai tentando extrair as pessoas em pequenos fragmentos de conhecimento para reforçando a sua crença que se educar financeiramente é uma boa, né? Não é um assunto para você tratar como um tabu, um assunto que você às vezes não conversa nem dentro de casa, né? Pai e filho às vezes não conversam sobre dinheiro, sim. O esposo e a esposa não conversam sobre as economias domésticas, e isso vai virando um tabu e de repente as pessoas não têm com quem conversar sobre dinheiro, né? Pega um trauma, né? Quer dizer, no desespero, conversa com o seu gerente, né? Ele está trabalhado, ele está pronto para te ouvir, ele fez cursos, treinamentos, um gerente, né? Um assistente de negócio ali da Cicobi, ele está capacitado para te ouvir e dar bons conselhos, né? Quer dizer, fazer uma boa análise, não é isso, William? Não tem treinamento para isso, não é um negócio amador, é um negócio profissional. Sim, sem dúvida. A Cicobi tem na intranet nossa, né, tem um centro de universidades. Então, ali você tem um portfólio de cursos dos mais inúmeros segmentos. Então, desde análise de crédito, produtos específicos, o investimento. Então, essa dúvida, né, do cooperado que o Martinelli está citando, o nosso funcionário ele está apropriado para te dar o suporte, para te responder, né? Então, isso, de fato, é um dos diferenciais que a cooperativa preza, esse conhecimento. Beleza. Pessoal, estamos fechando aqui o bloco da gravação do nosso Credit Assist Cast, né? Um projeto de educação financeira, de roda de negócio, uma prosa com os nossos cooperados, com os nossos funcionários, dirigentes e outros convidados do Sistema Cicobi, especificamente aqui da Credit Assist, que é uma região aqui no centro do estado de São Paulo. Vão ter os cortes desse programa, que são fragmentos que você pode distribuir aí para uma pessoa que você achar que a nossa mensagem pode ajudar na formação ou no dia a dia como uma dica, né? Então a gente vai contando com você também para dar o joinha, para você compartilhar. E o Roberto também vai compartilhar, o William vai compartilhar quando estiver no ar esse programa, para poder também a gente furando as bolhas e chegando às pessoas com um projeto de educação financeira. Eu deixo para vocês a palavra final e da minha parte, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, Martinelli. Obrigado, Roberto. Muito bom aí ouvir sua história. Parabéns pela empresa. Obrigado. De fato, aí é algo que para nós aqui, né, como cooperativa e cooperado, a gente fica muito honrado em saber a sua ascensão e o seu crescimento. Obrigado. Que legal, obrigado. Mais uma vez agradeço o convite de estar aqui com vocês, falar um pouco sobre a Box One, falar sobre gestão financeira, falar um pouquinho da nossa relação com a Credit Assist, que eu recomendo, tem sido uma parceria aí fundamental aí para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado.